Alô, bom dia. Teixeira de Freitas, nos ouve? Porto Seguro, nos ouve? Bom dia. Pessoal de Porto está nos ouvindo? Ah, ok. Tá. Bom, pessoal, hoje nossa reunião extraordinária, nós temos quórum, né? Estou vendo que ali Teixeira de Freitas, Porto Seguro também, tá, uns decanos ali. Aqui temos 3, 4, 5, 6, 7. Tá ouvindo? Rabani fez sinal de que não tá ouvindo. Agora sim, tá bom. Ok, pessoal. Bom, então nossa pauta, na reunião extraordinária, temos 2 pontos de pauta, né? O primeiro ponto de pauta é a minuta da resolução que normatiza as atividades de extensão na UFSB. E essa ponto de pauta já passou 2 vezes aqui no Consune, já teve uma série de ajustes sugeridos, e na última reunião que nós tivemos, ficou apenas de fazer um ajuste nas propostas de redação, basicamente todos já estavam concordando com as sugestões, ficou-se apenas de se fazer esses ajustes em relação às propostas de redação, porque tinham muitos detalhes que a gente acabou optando por fazer isso fora da reunião para trazer já a minuta já mais enxuta e organizada de acordo com as sugestões colocadas aqui na reunião. Então eu vou passar para o professor Sandro, né, que é quem está, que é da Procis, que é a minuta da resolução vem da Procis, eu vou passar para que ele faça os esclarecimentos, né, do que foi feito em relação a essa minuta para esclarecer a todos. Bom dia a todas e todos. Eu tinha entendido, né, de que, fruto dessas duas discussões anteriores, o esforço era apenas ajustar, já que não houve nenhuma sugestão divergente. As que foram divergentes foram pontuadas no momento e foi debatido, né, de que elas não deveriam ser incorporadas. Aquelas que foram consideradas adequadas foram incorporadas e foram enviadas diretamente àqueles que apresentaram sugestões mais diretas. E a maior parte desses respondeu o e-mail à coordenação, comunicando de que tinha ciência de que as alterações foram incorporadas na minuta. Então, a minha sugestão é que a gente faça apenas a aprovação formal, já que a discussão foi feita, as alterações foram incorporadas e foram devidamente confirmadas pelos proponentes, né, daquelas alterações que foram, na última reunião, debatidas e consideradas necessárias à minuta. Então, acho que esse podia ser o procedimento para a gente adotar em relação a esse ponto, que acho que já fizemos 2 bons debates exaustivos em torno dele. A gente, de fato, está com urgência da aprovação da resolução, para que a gente possa, inclusive, fazer o lançamento do edital, que a gente está guardando só para poder lançar depois da resolução aprovada. Bom, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma questão que eu quero colocar em relação a esse ponto? É o William, que foi o relator. Não estamos ouvindo, William. Eu analisei a minuta enviada pela Procis novamente, né? E realmente vi que foi incorporar a questão dos que aí, no meu parecer, eu acho que tinha que ser não tinha que ter essa duração. Prazo máximo de duração tinha que ser ilimitado. Passo. Bom, é que, no meu entendimento, a gente não teria uma nova análise, mas como o William fez uma nova observação na última minuta e localizou ainda o item, a gente tinha recebido aqui
essa contribuição e consideramos que ela é tranquila para ser incorporada. Então, eu creio que a gente pode aprovar a minuta com a incorporação dessa última recomendação feita pelo William nesse último parecer que ele enviou e, portanto, dar por encerrado esse debate acerca da resolução. Se todos concordarem, a gente incorpora a sugestão feita por William, essa última sugestão, e, feito toda a devida incorporação, a gente já pode encaminhar para a Procuradoria e, consequentemente, para a publicação. É um item, ele cita o item que é para fazer uma pequena alteração, mas seria bom ler. Ele leu agora, ele leu, só que cortou. William, por favor, leia novamente o item, que na hora que você comentou, ele cortou aqui, a gente não viu bem. Ah, certo. Enviou ontem à noite esse parecer para todos. William, poderia ler novamente, por favor? Nesse item, fala que a duração dos programas de extensão é limitada ao prazo de 5 anos, com reavaliação a cada 2 anos. Eu entendo que não deveria ter esse prazo máximo de 5 anos, visto que de 2 em 2 anos tem uma avaliação. Ah, ok. Então, assim, a questão de 5 anos era para que houvesse uma ressubmissão do projeto. Ele não é obrigado a se encerrar, mas ele precisaria ressubmeter. Mas a gente considerou que a questão dos 2 anos, né, dos relatórios nos garante esse acompanhamento que é o desejado. Então, não há problema quanto à supressão do limite de 5 anos do projeto, né, já que a questão da análise do relatório a cada 2 anos está mantida lá. Então, acho que tem acordo com a alteração, a gente incorpora tranquilamente de como está no relatório e a gente pode aprovar, portanto. William, nós não estamos ouvindo você. Oi? Alô? Agora Me sim. ouvem? Então, a redação é a seguinte: os programas de extensão são avaliados bianualmente e têm duração de até 5 anos, podendo ser reapresentados para apreciação após o término desse período. Era só esse prazo máximo de 5 anos que nós debatemos em reuniões anteriores. Ok, então o proponente, a Procis, acata a sugestão, né, feita pelo relator. E eu pergunto se mais alguém gostaria de fazer alguma observação em relação a esse tema. Ok? Porque apenas para relembrar, na reunião passada, houve uma série de recomendações de redação, de algumas sugestões que foram incorporadas ao documento e que ficou de retornar esse documento para que, com essas incorporações, não houve nenhuma divergência em relação a essas sugestões e ficou apenas de se fazer uma adequação da redação da resolução para essas sugestões para trazer para aprovação, né? Então, creio que foi enviado para todos foi enviado para todos os conselheiros. Ok, então eu pergunto se alguém tem mais alguma observação a fazer, senão a gente vai encaminhar para deliberação em relação à resolução. Alguém tem algum comentário? Então eu vou proceder à votação para aprovação permitir a aprovação do parecer do relator e com as devidas incorporações debatidas e incorporadas ao documento. Eu consulto o pessoal de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, se todos estão de acordo com a aprovação da resolução. Todos de acordo. Porto Seguro. Aqui, Sozio Nunes Costa, todo mundo de acordo com a aprovação. 4 aprovações e uma abstenção. Ou então, estamos com a nossa resolução de extensão devidamente aprovada. Em breve teremos aí um edital de
fomento, incentivo a início do nosso processo, nossos programas de extensão institucionalizados e devidamente aprovados no Consune. Okay? Então, nosso segundo ponto de pauta é a minuta de resolução que dispõe sobre a abreviação de duração de cursos de primeiro e segundo ciclos da graduação da UFSB. Eu passo para o professor Carlos, né, que vai fazer que está como o professor Daniel Piotto como relator, mas o professor Carlos vai ler o relato do professor Piotto, não é isso? Eu passo para o relator e posteriormente para a Progeac, que é a proponente. Okay? Bom dia, pessoal. Eu vou fazer a leitura, então, da análise que o professor Piotto já tinha encaminhado na última reunião, né, mas não deu tempo de ser apreciado. E logo na sequência, eu vou fazer algumas observações em relação àquele documento que vocês receberam ontem, que a Progeac já fez algumas alterações, né? Então, eu gostaria só de pontuar, então, quais foram as alterações que foram realizadas, já que a gente vai analisar, então, em cima desse novo documento. Então, inicialmente, a análise do professor Piotto, tá? A apresentação. Este parecer é referente à análise do processo que trata da regulamentação da abreviação da duração de cursos de primeiro e segundo ciclos na UFSB. Para a elaboração desse parecer, foi analisada a minuta de resolução que dispõe sobre a abreviação da duração de cursos de primeiro e segundo ciclos da graduação da UFSB. 2. Parecer. A minuta de resolução traz uma breve introdução sobre os aspectos legais relacionados à abreviação da duração de cursos de graduação, seguida dos regramentos relativos aos quesitos mínimos para aplicação, artigo 1º. A documentação necessária para requerer a abreviação de curso, segundo artigo, e a forma de avaliação dos pedidos, terceiro artigo. De maneira geral, a minuta de resolução é bastante clara e objetiva. A seguir, são apresentadas algumas pequenas alterações e correções no corpo do texto, com o intuito de aperfeiçoar o documento. Então, no primeiro artigo, no inciso 1, no quesito participação comprovada em projetos de pesquisa ou extensão e participação em evento científico com apresentação de trabalho. Talvez seria interessante prever algo para contemplar, o segmento das artes. Por exemplo, participação em exposição, mostra, etc. Eu leio o parecer todo ou a gente vai ler o parecer todo? Tá ok, tá ok. Então, ainda no artigo 1º, no inciso 2, trocar lato sensu por stricto sensu. Transformar o parágrafo único do artigo 1 em parágrafo 1º e transformar o artigo 4 em parágrafo 2º do artigo 1, pois o artigo 4 trata de quesitos mínimos para aplicação no processo de abreviação de curso. No artigo 2, caso haja entendimento que o artigo 1, inciso 1, contemple o segmento das artes, prever alguma forma de comprovação das atividades. Transformar o parágrafo 4º do artigo 2 em parágrafo 3º do artigo 1, pois o parágrafo 4 do artigo 2 trata de quesitos mínimos para aplicação no processo de abreviação de curso. Conclusão. O parecer é pela aprovação da resolução que regulamenta a abreviação da duração de cursos de primeiro e segundo ciclos na UFSB, desde que consideradas as sugestões apresentadas nesse parecer. A todas. Bom dia a todos e todas. Essa minuta de resolução
ela teve, ao longo, né, da outra reunião do Conselho até essa, a gente teve aquela mesma dinâmica da resolução anterior, que foi o trabalho nessa minuta, junto com uma comissão que incorporou a leitura do parecerista. Eu só vou fazer um destaque em relação a isso, e também incorporou as sugestões da representação docente. Então, essas sugestões foram acatadas e a gente ontem, eu peço desculpa por ter mandado tão em cima da hora, mas é que a comissão só conseguiu finalizar efetivamente os trabalhos ontem e me entregar ontem, né? Então, ontem eu enviei para vocês esse documento, que já é um documento mais finalizado, que eu só teria um destaque, que é em relação ao artigo 1º, parágrafo 1º, quando o relator propõe que a gente pressuponha as atividades no campo das artes, né? E eu incluí aí, na versão que vocês têm na mão, não está, mas eu incluí aí já no documento que eu tenho aqui, a participação em eventos científicos e ou artísticos, tanto para esse artigo 1º do parágrafo 1º, como sugere o relator, como no artigo 2º, o item D, que é a comprovação de participação em eventos científicos e ou artísticos, como apresentação de trabalhos e tal, por meio de certificado. Então, esses dois, esse e ou artísticos eu incluí, porque depois de reler o parecer do relator, eu percebi que a gente tinha deixado isso de fora. Então, eu já incluí aí. Então, essa versão que vocês receberam ontem, será incluído caso todos concordem, esses dois destaques aí que eu faço no artigo 1º e no artigo 2º, né? Esse trabalho com a comissão foi muito interessante, porque a gente acabou podendo, como a exemplo da outra minuta, a gente acabou conseguindo fazer e trazer as leituras de um grupo maior de pessoas e, de uma reunião para outra, incorporar todas essas opiniões e todas essas sugestões do parecerista e de outros segmentos que também enviaram para o parecerista as suas colocações. Eu não teria mais nada a colocar em relação a isso, e passo para À disposição a palavra para quem alguma. Pessoal, Sim, desculpa. pode falar, Alemar. Não, é que a gente não estava ouvindo. Você estava falando aí? Sim, está falando Você ia aqui há meia começar, hora. né? A Janaína estava fazendo uma explanação sobre. Vocês ouviram a fala de Janaína? Ouvimos. Ah, tá. É só Eu- isso. Só. A gente Só está fazendo uma consideração aqui. Sim. Gostaria de fazer uma consideração. Pode A respeito dessa nota da inclusão de mostras e exposições, eu já havia sido alertado sobre essa necessidade no caso das artes e faria essa inclusão aqui hoje. Mas a gente conversando aqui, estamos avaliando se não seria necessário ampliar um pouco mais o leque de participações dos estudantes nesses tipos de evento, uma vez que eventos de natureza científica, como os congressos e esses eventos científicos, eles têm um custo muito alto que muitos dos nossos estudantes não podem arcar com eles, né? E a gente tem muitos estudantes aqui vindo da região envolvidos em uma série de eventos culturais, artísticos e às vezes científicos, mas dentro de um paradigma da cultura ou indígena, ou local, ou comunitária, que não são avaliados nesse tipo de, nesse item. Então, nós estamos aqui fazendo uma proposta coletiva de que a gente inclua outros tipos de eventos artísticos, científicos, artísticos e culturais a serem considerados pela banca, para que a gente não exclua participações pertinentes, importantes de nossos estudantes em outros tipos de evento que não são considerados nesse item aí do, se não me engano, no primeiro artigo. Artigo 1, inciso 1. Uhum.
Temos uma outra sugestão aqui, desculpe, vindo aqui do do Rabani, mas eu vou fazer a leitura. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, desculpe que o processo sumiu aqui. Ele pede o seguinte também, trancamento, abono, não, desculpe, em grupos de pesquisa, participação comprovada, 2 pontos. É isso, Rabani? Explica aí. Desculpa, é só para talvez facilitar a leitura, né, desse inciso, quando chega naquela parte, fala participação comprovada em grupos de pesquisa, né? Talvez alterar para participação em atividades de pesquisa, né, artística, em isso. Ou pode ser isso, comprovada por... Vou passar para o alemão aqui. A ideia aqui é que o comprovado englobe todos esses itens que se seguirão, né? E não apenas em grupos de pesquisa. Então, participação comprovada em 2 pontos. Grupos de pesquisa, participação, projetos de pesquisa ou extensão, evento científico, apresentação de trabalho e outros eventos artísticos, científicos e culturais a serem considerados pela banca. Ok, vou passar para... alguém, CPF, tinha pedido a palavra? Pode falar. CPF com a palavra. Pessoal, bom dia. Vocês ouvem bem aqui? Sim. Sim. É o seguinte, eu queria registrar meu voto contrário a essa resolução, tal como ela está sendo apresentada aqui. Né? Antes de esclarecer o motivo do voto contrário, fazer um comentário, que a gente volta e meia conversa sobre isso, mas falta dar um encaminhamento para esse incômodo na metodologia de discussão das nossas resoluções. Né? É óbvio que vão aparecer sugestões no meio do debate, e a gente faz uma ata, né, uma tentativa de incorporar essas propostas, e aí chega depois, tem que ir para a procuradoria, tem que ir para uma revisão, ou seja, faz muita falta uma câmara técnica ou um conselho, né, que possa analisar e chegar com as resoluções já com o texto, né, todas essas propostas que surgem no meio do debate, elas têm que chegar para aprovação do Conselho na forma de texto, né? E a gente acaba aprovando coisas com adendos, né, com sugestões, e depois o que vai sair lá na frente a gente não tem absolutamente nenhum controle, né? Então, registrar aqui a minha crítica à metodologia, né, dos encaminhamentos nesse conselho, a necessidade da gente ter um outro conselho, um conselho mais técnico, como em algumas universidades é o CESEP, né, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e agora falar do porquê que eu vou votar contra. Essa minuta chegou para a gente, né, aqui no CPF, em reunião de congregação. Houve um incômodo muito grande em relação ao texto. A gente imediatamente formou um grupo de trabalho para sugerir, né, uma alternativa para trabalhar num outro texto. Esse texto foi encaminhado, né, e não há absolutamente nenhum resultado, nenhuma consideração do trabalho que a gente fez aqui no CPF, no nosso grupo de trabalho, nesse texto. O texto que a gente encaminhou como alternativa, como proposta, ele simplifica muito, né, porque o texto que a gente está discutindo aqui, ele é muito amarrado, em certa medida ele é até antipopular, né, porque impede o estudante que tenha trancado de fazer a abreviação de estudos, né, isso para a gente é um absurdo, e a nota 9 também, ou seja, é muito amarrado demais, né, tentando colocar na resolução todas as possibilidades que justificam ou que credenciam o estudante para abreviação. A gente acha que isso tem que ser mais simplificado, colocar a responsabilidade do colegiado de curso para decidir se de fato esse estudante ele pode pleitear a abreviação de curso e montar uma banca examinadora, não com esse tempo aqui que também é absurdo, né, de até 10 dias
do prazo que o estudante dá entrada na SECAD, em até 10 dias o colegiado já tem que formar uma banca examinadora sem nenhum tipo de inscrição de carga horária, né, do trabalho desses docentes, vão ter que elaborar um processo de exame, de examinação. Então a gente acha muito ruim esse texto, ele está voltando para a mesa com minúsculas alterações, né, não altera de fato o teor dessa resolução, que é muito amarrada, é muito esquisita, né, essa média 9, sendo que a média na universidade não é 9, né, então a gente quer registrar aqui, eu, em nome do GT, né, a nossa contrariedade a esse texto e também a metodologia que não incorpora a participação de grupos de trabalho e da comunidade de uma forma mais ampla. Só esclarecendo, Rodrigo, essa minuta é a primeira vez que ela está sendo colocada em discussão. Ela já esteve na reunião no Consune, mas ela não chegou a ser discutida. Então, essa é a primeira discussão que nós temos em relação a essa minuta, ok? Enfim, na verdade, essa minuta, Rodrigo, ela essa minuta de abreviação de curso. É importante deixar claro que a abreviação de curso em nenhuma universidade é uma ação corriqueira ou é uma ação que toca a todos os estudantes, porque ela garante, a lei afirma isso, que é um excepcional desempenho, então por isso essa média 9, né? Então não é qualquer estudante que vai pleitear isso, é um estudante que tem um excepcional desempenho. A gente tem que lembrar que os nossos cursos já são cursos de 3 anos, né? Então eles já são cursos curtos. Essa minuta ela tem que e ela fecha a partir dos regulamentos legais exatamente para esse estudante que vai ser diferenciado, né? Quer dizer, que tem uma característica diferenciada ou que participa de formas de atividades muito intensas, artísticas, culturais. Eu vou incluir essa ideia dos culturais aqui, científicas, e que, portanto, por isso tem uma trajetória excepcional dentro da universidade, né? Esse o sentido dessa minuta. E a diferença em relação à minuta de aproveitamento. Então, não são a mesma coisa. Essas duas minutas ficaram sequencialmente uma a outra aqui no Consune, né? Inicialmente foi aprovada a minuta anterior de aproveitamento. Essa minuta de abreviação, ela foi pautada, nesse meio tempo, ela não foi discutida aqui. Nesse meio tempo, esse mesmo grupo de trabalho que tinha trabalhado com a minuta anterior, trabalha com essa minuta de abreviação para incorporar essas sugestões, a partir daquilo que o parecerista nos encaminhou e desses documentos que eu citei aqui, né? Então, tanto que o tempo da banca examinadora, né, nessa nova versão não é de 10 dias, a gente ampliou isso, a gente dobrou esse tempo para 20 dias. A gente até pode discutir aqui se esses 20 dias são razoáveis ou não. Mas a gente tem que pensar que o indivíduo está pedindo abreviação pelas duas motivações iniciais que ele tem, que é ou está no último ano, ou está no último quadrimestre, e o nosso quadrimestre é muito curto. Se eu amplio muito mais esse prazo, entre o estudante pedir a abreviação do seu curso e a banca ser realizada e dar os resultados, esse quadrimestre possivelmente pode acabar antes do direito dele garantir a abreviação desse quadrimestre final, né? Então, também isso a gente tem que computar. Então, eu acho que a fala do Rodrigo em relação a uma metodologia de trabalho, a gente não tem mesmo uma câmera técnica que seja, a gente está desenhando isso, mas a gente ainda não finalizou esse documento para poder apresentar para os decanos e tudo mais. Foi uma sugestão que o professor Marcos deu há algum tempo atrás, e a gente tem trabalhado nessa ideia de que é necessário, sim, uma câmera técnica, mas para esse momento do trabalho, isso ainda não foi realizado, né? O texto que a gente apresenta aí é a partir dele que a gente está trabalhando e que o relator fez as suas considerações. Então, ele é um texto que teve algumas alterações, mas é aquilo que em outros momentos eu já falei. A gente tem que sugestões como tanto o parecer do professor Antônio quanto o parecer do parecerista foram muito pontuais. Eles sugeriram mudanças no texto e essas mudanças foram acatadas, né? Então, só em relação a essa fala
do Rodrigo. Em relação à fala do Alemar, eu acho que é importante só a gente chegar nesse artigo 2º, em relação à comprovação, a gente pode fazer essa ampliação sem problema nenhum, né? Participação em eventos científico, artístico e ou culturais, com apresentação de trabalho por meio de certificado. Eu acho que a gente até poderia pensar numa ampliação de certificado e ou declaração, por exemplo, né? Porque tem algumas atividades que não vai gerar um certificado institucional, por exemplo, né? Mas pode ter uma declaração do órgão competente que comprove que esse estudante teve efetivamente essa ação e que ele participou não só como ouvinte da ação, mas que ele teve uma participação que diferencia ele e que é importante, ou que é importante para o processo formativo dele. Então, eu acho que se isso contempla a tua fala, a gente pode incluir sem maiores problemas. Ok? Passo. Mais alguém gostaria de comentar a minuta de resolução? Não? Então, a gente pode passar para a votação, devidamente esclarecidos, né? Então, eu consulto o pessoal do Sozigem Costas sobre a aprovação da... Isso aí que o Rabani conte aí os votos do CSC. Estão ouvindo, gente, o que eu estou falando aqui? CSC está ouvindo? Eu estou pedindo, a gente está entrando em regime de votação, já que não tem mais ninguém a fazer nenhum comentário a respeito da minuta, a gente está entrando em regime de votação e eu estou consultando o CSC como se posiciona em relação à votação de aprovação ou não da resolução. Aqueles que concordam com a aprovação da resolução, por favor, eu gostaria de saber quantos são. Quatro votos pela aprovação, um contra. Ok. Contra CPF. O CPF são 2 favoráveis, 1 contra e 1 abstenção. Ok. Jorge Amado? Todos? Ok. Bom, aqui no CJA foram todos favoráveis. Então, a minuta de resolução aprovada. Certo? Só aproveitando a fala do Rodrigo, nós estamos já trazendo a discussão da criação das câmaras técnicas, não só Câmara Técnica de Ensino, uma Câmara Técnica de Pesquisa, talvez uma Câmara Técnica de Extensão. A gente avalia se há necessidade, então isso deve ser trazido o mais breve possível para aprovação desse consune, como seria a característica dessas câmaras técnicas ou dessa Câmara Técnica, ok? Então, gente, essa acho que foi a reunião do consune mais rápida que nós já tivemos. Por favor, tem uma fala aqui no CPF. Ok, Celso, por favor. Eu tenho um comunicado, acho que até lamentável de fazer. Na verdade, em relação ao processo de escolha da representação... Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Ao processo de escolha da representação docente no Conselho Universitário. Ontem se encerraram as inscrições, a gente não teve nenhuma chapa inscrita. Com essa situação, a atual chapa, inclusive atendendo ao período, né, de vigência do mandato, que se encerrou no último dia 2, e foi prorrogado para essa reunião extraordinária, a chapa encerra as atividades e espera que, enfim, haja um processo aí de rearticulação em relação a essa cadeira e, enfim, gostaria de fazer o registro que a partir de hoje a cadeira da representação docente se encontra vaga. Celso. Ok, realmente é triste a notícia, mas enfim,
Essa é uma questão, Rodrigo, que até vem um pouco nessa direção que você colocou, necessidade de criação de câmaras técnicas, necessidade de criação de grupos de trabalho, e a gente está tendo uma grande dificuldade de conseguir pessoas para esses processos. A exemplo da Comitê de Ética Estudantil, a exemplo de uma série de outras instâncias que a gente precisa de pessoas para participar, a gente está tendo a dificuldade das pessoas não estarem se dispondo a participar desses processos. Então, a gente precisa realmente de uma maior participação aí da nossa comunidade, né, nas questões, nas discussões, porque, afinal, a gente está aqui para trabalhar em conjunto com a participação de toda a comunidade, certo? E não apenas a gestão tem que trazer as questões para aqui, mas a própria comunidade trazer discussões, questionamentos, críticas, dúvidas, enfim. Eu acho que esse é o processo de consolidação da nossa universidade que a gente precisa, de fato, retomar de forma mais intensa, vamos dizer assim, né? Então, eu espero, Celso, que a comunidade docente retome essa discussão e o mais breve possível, a gente tenha aqui novamente representação docente no Conselho Universitário. Eu acho que é uma falta bastante, uma presença, digamos assim, bastante importante no Conselho Universitário, a representação da comunidade docente. É isso. Então, até a próxima. Teremos nossa nova reunião no final do mês, reunião ordinária. Okay? Obrigada e bom dia para todos.